Olá, nossa conversa hoje aqui no Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí é com o Laodir Suzigan, que aí tem uma lista que é ex-secretário de Educação de Jacareí, ex-secretário de Esportes, ex-jogador de futebol, ex-jogador de basquete e ex-jogador de handebol, né? Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço e estamos aqui à disposição. Antes da gente entrar na parte esportiva, falar um pouquinho da sua infância. O senhor é nascido em Americana, né? Sim, eu sou nascido em Americana, mas muito cedo, criança ainda, meus pais mudaram para Santa Bárbara do Oeste. E lá eu passei minha infância, minha adolescência e a juventude, foi tudo lá em Santa Bárbara. Os seus pais são de Americana também, não? São de Americana. E eles foram para Santa Bárbara para trabalho? Trabalho. Meu pai tinha uma indústria, né, de tecido, e lá era uma região, né, têxtil, e foi para lá talvez pela facilidade de mão de obra. E o sobrenome Suzigan é da onde? Uns dizem que é italiano, outros dizem que a descendência é armênia, mas não teve, assim, a curiosidade O único problema é quando você vai fazer uma documentação, a pergunta vem como, né? Aí, então, sempre que a pessoa vai pedir informação da identidade, eu dou a minha carteira para evitar. E a sua infância em Santa Bárbara do Oeste, o que o senhor lembra de lá? Que tipo de cidade que era Santa Bárbara do Oeste dos anos 50? Nos anos 50, cara, não tinha telefone, não tinha televisão. Então, as atividades eram aquelas atividades de encontrar com os amigos, né? E ficar na rua até as 9 horas. 9 horas era o máximo horário. E voltar para casa, né? E estudar. A única coisa que a gente podia fazer naquela época. O senhor tem irmãos? Tenho. Somos em 5. Hoje, o meu irmão mais velho é falecido. Tenho mais 2 irmãos e uma irmã. Todos eles moram em Santa Bárbara. Então o senhor está sempre lá de vez em quando lá? Sim, sempre estou dando uma chegada lá, porque eles moram lá, então a gente sempre faz a visita. E que tipo de educação que seus pais deram para os 5 filhos? Foi uma educação rígida, né? Muito respeito, obrigava a gente a estudar e não tinha moleza não, a gente como criança, negócio de nadar no rio, essas coisas aí, na época era o que o pessoal fazia, né? Mas a educação foi muito rígida. Para os 5, né? Para os 5, lógico, evidente. E a parte esportiva, o senhor começa ainda criança? Começo desde garoto já. Eu me lembro que eu participava de um campeonato infantil descalço. Ninguém jogava de chuteiro, porque na época não era comum, né? Mas desde acho que os 12 anos já comecei. Como era ruim de bola, né? Foi pro gol. Acabei indo pro gol. E lá, mas não era muito chegado jogar no gol, não. Mas era a única posição que eu me dava bem, né? O senhor foi alto, assim, desde garoto? Desde garoto já destacava na altura, né? Então, era a posição que eu podia jogar. Ou então centroavante, quando deixava eu jogar, né? E além disso, da parte esportiva, de querer acompanhar o esporte, o senhor também era ouvinte de rádio, acompanhar jogos de futebol ou não? De rádio, sim. Comentários de futebol. Ouvia muito rádio, né? De domingo, por exemplo, assistia os jogos através do rádio. Que todo mundo fazia na época, não tinha televisão. A partir do momento que a televisão surgiu, a gente ia no clube lá do Barbarense, reunia todo mundo, que quase ninguém tinha televisão, o clube tinha uma televisão, disponibilizava para os associados ir assistir os jogos de fim de semana. Né? É torcedor de qual time, senhor? Do melhor time do mundo, né? Do Corinthians. Bom, aí sim. O senhor tem razão, o senhor tem razão. Estamos passando uma fase aí, mas eu acho que é temporário, né? Nessa memória afetiva de esportes, eu imagino que, como o senhor está falando de ouvinte de rádio, de acompanhar os jogos, eu imagino a Copa de 58 tenha sido
para quem era garoto na época, o grande... Foi sim, foi uma festa danada na cidade, porque era uma novidade, foi o primeiro, né? Então a gente, nossa, era uma festa danada. E eu me lembro dos jogadores, né? Até hoje a gente se lembra dos jogadores que participaram da... Você lembra do time titular do Brasil naquela época? Pode ser que eu me esqueça de alguém, mas eu me lembro, sim. Lembro, o Gilmar era o goleiro, o Bellini, né? O Mauro, Djalma Santos, o Dessoldi, Garrincha, Didi, Vavá, Mazola, Pelé, Zagallo, Zito. Dida, Rildo. Lembro. O Vicente Feola, técnico, né? Eu tenho uma foto com o Dessoldi e com o Vicente Feola. Daqui a pouco a gente vai mostrar algumas fotos. Eu joguei contra o São Paulo, né? Joguei contra o Corinthians, tudo amistoso, né? Mas... E quando o senhor começa a se interessar por esporte, vai praticar, né, o futebol lá em Santa Bárbara do Oeste, o time mesmo, o União Barbarense, ainda não era profissional, né? Era amador. Era amador. A gente participava do campeonato da cidade, que tinha vários times, né? Então, mas vinha jogadores de fora, o pessoal de Campinas, de Piracicaba, apesar de não ser profissional, né? Ser amador, vinham jogadores de fora que ganhavam os trocados, e a gente da cidade não ganhava nada. Mas é interessante, foi isso daí. O pessoal de fora ganhava e a gente não participava porque gostava, né? No ramo do amadorismo, né, o pessoal ia muito por amor, né? Vai por amor, porque amor, né? Já que não ia receber... E que amor, viu? Exatamente. A estrutura do União Barbarense naquela época, como que era? Tinha um campo de futebol, tinha uma sede própria e basicamente só isso. Tinha o infantil, o juvenil, né? E o amador. Essa era a estrutura. E um clube, uma sede social que não era um prédio onde tinha lá os carteados, né? Como qualquer clube na época. E o que mais que tinha? Um salão para televisão. Basicamente era isso. Não tinha, assim, uma estrutura de outros esportes, qualquer coisa assim. Não tinha. O senhor tinha ídolos de futebol? Tinha. Opa! Tinha. Eu vou falar para você não vai... Né? Bom, eu quando era garoto, eu dizia que eu ia ser o melhor cabeção. Sabe o que é o cabeção? O goleiro, né? O goleiro do Corinthians. Eu não tinha ideia, né? Achava que todos os goleiros chamavam cabeção. Então, que eu ia ser o melhor cabeção. Eu lembro, o cabeção e o Gilmar eram os meus ídolos. Que eram os dois, né? O Gilmar na mesma época. O Gilmar jogou nos anos 50 inteiro no Corinthians, né? E o cabeção acho que era reserva. Campeão, né? Em 54. Isso. O cabeção já é um pouquinho anterior a Gilmar. Gilmar era de Santos e foi contratado para jogar no Corinthians. Então o senhor já era, quando o senhor fala que não tinha oportunidade de jogar na frente, mas o senhor já tinha ídolos que eram goleiros já, Tinha, né? então, tinha esse ídolo, mas eu, sei lá, eu gostava de jogar na linha, de fazer gol, não de levar gol. Vamos mostrar, para a gente poder ilustrar mais esse nosso bate-papo aqui com o Laodir, mostrar algumas fotos. Vamos começar com essa foto, que é o Dessoldi que está no meio ali, né? Campeão mundial. O senhor é o que está de camisa escura. Goleiro. Esse jogo foi... Pescuma lá atrás. É 62, eu acho, não é? 62. Vamos ver mais. Não, 62. 62, né? Vamos ver mais uma? Aí o campeão da cidade, a época que não tinha, né? Era campeonato amador, né? Eu era garotão, né? Tinha 17 anos. Vamos ver mais uma? Aí outro também. Nessa época, anos 60, os goleiros jogavam sem luva ainda, né? Ou já com luva? Sem luva. Sem luva, né? E joelheira e cotoveleira. E a bola era pesada pra caramba, bola, né? Nossa, quando chovia, 5 quilos, cara. Era horrível, cara, era horrível. Campo lamacento quando chovia também, né? Eu jogava sem joelheira por causa do Gilmar. Que também jogava sem joelheira. Sem joelheira, então copiava. Esfolava tudo, mas... Vamos ver a próxima? Essa é a entrega das faixas, né? Arrumaram umas madrinhas lá.
Essa aí eu tenho uma descrição aqui que eu peguei no livro. Que tá o goleiro Laudirso Zigão recebeu de Nilza Soares a Isso. faixa. Hoje ela mora em Nova York. Aí o Juca Domingues, de Campos, recebeu de Darcy Materazzo. Isso. E o Zé Maria Araújo, a faixa da Maria Conceição Rocha. Isso. Que eram as madrinhas aí, né? O Zé Maria Araújo, ele foi prefeito de Santa Bárbara, acho que por 2 ou 3 legislaturas, foi deputado estadual. É mesmo? Vamos ver a próxima foto? Esse é o time do... Esse é o time. Esse é o time da Taça da Cidade, né? Isso. O senhor lembra de cada um aí? Ah, cara, muito... Eu tenho aqui os nomes aqui. Não, tenho, lembro, sabe? Em Pela o Ardeu, o Mário, o Ardeu é bom. Não, foi o Diamante, Mário, Ardeu, Giacomelli, Isso. Juca, eu, Mário, o nome do goleiro ali do reserva não me lembro. O outro é o Mané. E o goleiro reserva, Áureo, Chicão, né? O Chicão, o goleiro reserva. E abaixado o Mané, É, Zé Maria, acho, né? isso. Rubens, Suzana, Aurélio, o carequinha ali, não lembro. Walter Isso. Forte, Ditinho Ditinho, e Nilson. Nilson Furlan. Nilson foi lá. Exatamente, e o técnico é o João Caetano. João Caetano, ele não apareceu aí na foto. Vamos ver a próxima? Isso aí é basquete, né? Esse já é o basquete, foi um campeonato do interior de São Paulo. O senhor jogava no futebol no União Barbarense e no basquete no 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba. Que eram cidades próximas, né? Cidades próximas. Né? Eu estou ali no meio, número 12. Aí já não lembro. China, Chiquinho, eu não lembro. E no basquete, qual posição que era a sua? Na época, é interessante, na época você tinha guarda, ala e pivô. Eu era guarda. Quer dizer, o que jogava atrás distribuía o jogo, né? Vamos ver a próxima foto? Aí o basquete também. Aí já foi um campeonato estadual de basquete em Campinas. Olha o Zé Boquinha. Isso, Boquinha é o último ali, né? É o último, né? Zé Boquinha que depois hoje é comentarista, né? SPN, né? Ali o senhor é o segundo, número 12 Segundo, ali. número 12. Tinha o mais alto que o senhor ali. Tinha o Pirulito. Vamos ver a próxima? Essa foi a minha época de exército, né? No batalhão da Guarda Presidencial. Conta um pouquinho, vamos voltar para o estúdio aqui um pouquinho para contar essa época do Exército. Porque a gente estava falando antes da entrevista que lá em Santa Bárbara não tinha, todo mundo era dispensado, mas daí conta pra gente como é que foi. Então, Santa Bárbara, como não tinha tiro de guerra, já a Americana tinha. Não tinha tiro de guerra e era sempre dispensado, né? Como excesso de contingente. Justamente naquele ano, foram lá fazer o exame médico e o capitão médico falou que eu não teria possibilidade de escapar. Ou eu iria para o Rio de Janeiro, a cavalaria, sei lá, ou para Brasília, no batalhão da guarda. Eu tentei de todo jeito sair, mas não consegui, acabei. Escolheu Brasília. Não foi de escolha, não. Ah, foi mandar. Escolheram Brasília. Então, acabei indo para Brasília. Brasília, naquela época, eu tinha 3 anos de idade. E a gente tirava guarda no Palácio do Planalto, Alvorada, Congresso Nacional e na Granja do Torto, onde morava o presidente da República. Né? João Goulart. Naquela época ele não morava na Alvorada. A Alvorada ficava lá só para visitação. Na época a Brasília era meio vazia ainda. Vazia. Porque Brasília foi inaugurado em 60, mas boa parte dos deputados ainda ficaram no Rio muito tempo, né? Ficaram, Mas um movimento que eu peguei foi a revolta dos sargentos. Foi meio complicado, saiu o tiro e a gente participou disso daí. Mas felizmente não aconteceu nada. A gente só ficou sem o café da manhã e sem o almoço, né? Aquele dia. Mas no fim deu tudo certo. Aí o senhor ficou 1 ano em Santa Bárbara, em Brasília, no Exército, longe do esporte, né? Longe do esporte, quer dizer, pelo não mútil. Porque, lá em Brasília, quando eu jogava basquete, 1 ano depois do campeonato
que eu participei do interior, os meus colegas de exército também jogaram basquete em Araraquara, jogavam em São Carlos. Então nós juntamos, coincidentemente, o time do quartel era o melhor time da cidade. E tinha um tenente lá que adorava um basquete e era lá do Lago Paranoá, um clube. Então ele formou um time lá com os jogadores do quartel, né? E a gente jogava contra o Fluminense, mais no time do Rio, né? E ganhava tudo, né? Até tem um detalhe. Em 64 teve um campeonato brasileiro de basquete que foi em Recife. E os caras me convidaram para participar da seleção brasiliense de basquete. Eu e os outros mais 2. E falaram, vocês vão para casa, dão baixa, vão para casa, né, visitam seus pais, depois voltam para Brasília para a gente ir participar do Campeonato Brasileiro de Basquete. Legal, né? Tudo bem. Né? Então, eu cheguei em casa, quando que era o campeonato? Em março, abril, uma coisa assim. Meu pai falou, nada disso, cara, você vai estudar, o negócio de jogar basquete. Aí acabei não indo participar. Aí tá vendo como não parei de participar? E no quartel também jogava basquete, direto. Tá certo, a gente vai continuar com algumas histórias do seu Laudir no ramo esportivo no próximo bloco. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.